Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando da LFBR Climatização e Elétrica. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre o alicate amperímetro, uma ferramenta muito necessária para todos nós instaladores de aparelhos de ar-condicionado, para quem faz manutenção em aparelhos de ar-condicionado, ou eletricistas que trabalham em geral com motores, né? Faz ligação de motores. Você quer ver o funcionamento, a corrente elétrica que aquele motor está consumindo, você usa o alicate amperímetro. No caso, a gente vê a corrente elétrica do compressor, do motoventilador, que é do ventilador do condensador. A gente consegue ver com o alicate amperímetro. Eu vou mostrar mais ou menos como ele funciona e o jeito correto de utilizá-lo, tá ok? Então vamos lá. Para mostrar o funcionamento do alicate amperímetro, eu fiz uma ligação simples aqui de um compressor de um aparelho de ar-condicionado. Esse daqui é um compressor de um aparelho Samsung de 9000 BTUs, tá? E aqui nessa etiqueta que está aparecendo, aqui tem todas as informações desse compressor, tá? Então vamos lá. A tensão de trabalho dele é de 208 a 230 volts. Então, entre 208 e 230, ele vai funcionar perfeitamente. Se você tem uma tensão lá de 205 volts ou 235 volts, pode ser que esse compressor não vai funcionar muito bem. Ele pode até funcionar, porém a vida útil dele vai ser menor do que o normal. Então, ele trabalha nessa tensão, entre 208 e 230 volts. Aqui a frequência, trabalha em 60 Hz, 1 HP de potência e o LRA 22.5. LRA significa Lock, Run, Ampere. Então é corrente de trabalho de trava, corrente de trava. Quando ele não está funcionando perfeitamente, ele chega nessa corrente aqui, ó, de 22.5 ampere ou mais, tá? Então, Lock, Run, Ampere. Corrente de trabalho travado, ou seja, o compressor está travado. Se ele chegar nessa corrente de 22.5 ampere ou mais, acabou, o compressor já era. E aqui, R22 é o fluido que ele trabalha, tá? Então, não adianta você colocar 410 aqui, que ele não vai funcionar. R22. Thermal Protect. Ele tem um protetor térmico. Se caso ele chega numa temperatura aqui de 80 graus, 90 graus, existe um protetor que vai ser armado e ele vai abrir o contato do compressor e vai parar de funcionar por um tempo, por 10 minutos, 5 minutos, até o compressor esfriar novamente, tá? E se isso ficar acontecendo toda hora, ele ficar desarmando por alta temperatura, alguma coisa está errado. Normalmente o que deixa o compressor com alta temperatura? É falta de fluido. Mas vamos lá, a gente vai falar do alicate amperímetro, não do compressor hoje. Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Junto com esse compressor está ligado um capacitor de partida aqui do lado, tá vendo? É um capacitor de partida e do lado tem um borneamento comum. Então, borneamento, capacitor e compressor, tá? Ele não está ligado em lugar nenhum. Ele é um compressor que ele está funcionando, mas não está funcionando muito bem, assim. Ele está desarmando por alta temperatura, né? Por proteção térmica toda hora. Então a gente vai fazer um vídeo aqui só para mostrar como funciona o alicate amperímetro, tá bom? Então aqui o alicate amperímetro. Ele é muito parecido com o multímetro, tá? Porém, eu prefiro usá-lo somente como alicate amperímetro. Não gosto de usar ele como um multímetro. Ele mede resistência, ele mede continuidade, ele mede tensão e mede a corrente alternada. Eu prefiro deixar o alicate amperímetro só para medição de corrente alternada.
ele vai durar muito mais, tá? Porque normalmente quando você usa a medição de resistência, de continuidade, você acaba queimando ele sem querer, acaba queimando. Então, na minha opinião, eu prefiro deixar o alicate amperímetro somente para medição de corrente alternada. Para você medir corrente alternada, alternate corrente ampere, tá ok? Então você vai colocar aqui, ó, alternate corrente ampere. Põe na escala de 1000 aqui, ou sempre que você for fazer uma medição de tensão, corrente, sempre coloca na maior escala, tá? É a melhor coisa, coloca na maior escala, porque aí você não tem perigo de danificar o aparelho. Então, sempre na maior escala. Aqui ele vai medir até 1000 ampere, até 1000 ampere. Então, ele tem uma corrente de 1000 amperes, ele vai medir perfeitamente. Então, setinha aqui, colocou na corrente de 1000 ampere. Como é que usa aqui o alicate? O fio ele vai por onde? Você aperta aqui, entra com o fio, ele não vai ficar aqui, tá? Ele não vai ficar aqui, ele não vai... O fio ele tem que entrar e ficar aqui. Ele não precisa ficar relando aqui, 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 não. Ele tem que estar aqui no meio. A corrente ela é medida por indução, tá? Todo fio tem uma corrente, um círculo em volta dele. Então, você colocou o fio aqui no meio, você vai fazer a medição da corrente, tá? O fio vai aqui. Então, vamos lá. Coloquei na escala de 1000 ampere, então ele mede até 1000 ampere, em alternate corrente ampere. Então, beleza? Eu vou ligar, ele vai fazer um barulhinho agora, porque eu vou ligar ali o compressor na energia elétrica pra gente fazer a medição, tá? Porque ele precisa tá ligado, o compressor precisa estar ligado na energia elétrica pra gente conseguir fazer a medição de corrente. Vamos lá, o compressor tá ligado. Aqui ó, o fio de comunicação, tá? O fio de interligação elétrica entre a condensadora e a evaporadora. Quando você for colocar o alicate, você tem que pegar somente um fio. Por quê? A corrente, ela fica circulando. Ela vai e volta nos dois fios. Se você pega os dois fios, ele não vai conseguir medir nada, entendeu? Então, você precisa pegar um fio só. Então, coloquei. Vou colocar aqui na escala de 200, porque eu sei que o compressor funciona entre 4 e 8 amperes. O máximo que ele vai chegar é 22,5 amperes. Eu coloquei aqui na escala de 200, tá? Então, vamos lá. Zerado. Pus em um fio só. Ó, não tinha grudado aqui uma fitinha dupla face. Ó, um fio só. Tá vendo? 2,3, 2,2 ampere. Por que ele tá com uma corrente baixa assim? Porque ele não tá funcionando perfeitamente, tá? Se ele ficar aqui ligado por uns 20 minutos, ele vai começar a aquecer. Como não tem fluido refrigerante no compressor, essa corrente vai aumentar, vai lá para 19, 18 amperes, 15 amperes, tá? Então, ó, tá vendo? É fácil e simples. Você simplesmente vai pegar um fio de comunicação elétrica, tá? De preferência, ou fase ou neutro, tá? Ou fase ou neutro, tá? Pôs lá em um fio só, não pode ser os dois. Se você pôr nos dois, você não faz medição nenhuma, ó lá. Tá vendo, ó? 0. Aí você põe um só, 2,2. Vou pôr no outro. Ó, vou tirar do preto e vou passar pro azul. 2,2. Também é a mesma coisa, igualzinho, tá? Se você colocar nos dois, como já disse, né, não vai funcionar. E é assim que funciona o alicate amperímetro, tá? Dessa forma, simples e fácil.
Um alicate amperímetro aqui que, se eu não me engano, eu paguei R$50 e funciona perfeitamente, tá? Então é isso. Qualquer dúvida aí que alguém ficou, por favor, pode escrever aí embaixo que a gente tenta responder. Então, existe várias medidas, várias grandezas de medidas, porém, eu indico usar o alicate amperímetro somente para medir corrente alternada, tá? Que é a corrente do nosso compressor. Beleza? Muito obrigado. Até mais, pessoal.